Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me, neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. 28 de abril, São Pedro Chanel e São Luís Maria Grignon de Montfort. Pedro, 1803 a 1841, religioso da Sociedade de Maria, Maristas, apóstolo da Oceania, consagrou todas as suas forças na difusão do Evangelho. Selou com o martírio seu testemunho missionário. Luís Maria Grignon nasceu na aldeia de Montfort
e preparou-se para o sacerdócio em Paris. Nomeado missionário apostólico pelo Papa Clemente XI, percorreu as regiões ocidentais da França, anunciando o mistério da sabedoria eterna, o Cristo encarnado e crucificado, ensinando o caminho da santidade por Maria a Jesus. Reuniu à sua obra presbíteros, irmãos e irmãs, junto à bem-aventurada Maria Luísa Michel. Morreu em 1716, deixando numerosos escritos, em particular sobre a espiritualidade mariana. São Pedro Chanel e São Luís Maria Grignon de Montfort, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 24 ao capítulo 13, versículo 5a. Naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 12, dos versículos 44 ao 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me enviou. Reflexão. Um grupo forte a serviço do Evangelho. Esses homens orientados pelo Espírito levam a palavra a lugares mais distantes. A missão sempre foi marcada pelo auxílio do Senhor e pela boa vontade dos missionários. As dificuldades que aparecem são superadas pela força da coragem, do anúncio e do testemunho. É por isso que, com o salmista, podemos cantar: que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Salmos 66, versículo 3. O discurso de Jesus em São João segue colocando em evidência a fé ou a rejeição daqueles que o escutam.
A boa vontade e a disposição do coração podem abrir novos caminhos de compreensão daquilo que o Pai ensina por meio de Jesus, o Senhor. Crer em Jesus e ver Jesus significa crer em Deus e ver a Deus. Suas palavras são luz e vida, orientação para o caminho e a força para aqueles que estão desesperançados. Os frutos de sua ressurreição continuam entre nós e cabe a nós trabalhar em seu cultivo para que eles permaneçam. Mas e quanto a nós? Será que temos anunciado a Jesus Cristo com as nossas vidas e com as nossas palavras? Ou será que temos tido vergonha? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.